Olá, gente, eu sou o Emanuel Santos, estarei com vocês. Não, errei tudo, em breve, né? Nada. Tá mais difícil do que na hora que participar eu do tava aqui programa. agora. Eu olho pra câmera, essa aqui, né? Tem alguma vinheta, alguma coisa do tipo? A vinheta não é edição, não é conversa mesmo. Vamos lá, Pronto, aqui vamos lá. já iniciou já. Nosso querido psicólogo Carlos, desculpa, tem que começar de novo, vamos lá. Caetano. O Não, Carlos é o Carlos. Corta aí, o Carlos, pesquisador, psicólogo Caetano, foi mal. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o seu podcast. A partir de agora você tem um encontro marcado toda semana aqui na Sertão TV para debater assuntos do seu interesse, assuntos que são importantes para a sua rotina e que valem a pena a sua reflexão. Eu sou Emanuel Santos, estou inaugurando este novo projeto da Sertão TV juntamente com nossos companheiros, nossos colegas de trabalho que vão estar aqui toda semana comigo para debater diversos assuntos com você. Aqui do meu lado eu tenho a companhia do querido psicólogo Caetano Castro e também do nosso querido professor e pesquisador Carlos César. É uma honra recebê-los, vocês aqui no nosso podcast. E no ar, nesta semana, nós vamos debater o seguinte tema: a influência das redes sociais no comportamento humano. E para debater essa temática juntamente conosco, eu recebo o delegado da Polícia Civil de Quixeramobim, o Dr. William Lopes. Seja bem-vindo, Dr. William. É uma honra recebê-lo aqui no nosso primeiro programa. A honra é minha, eu fico grato, sempre tem a oportunidade de esclarecer, né, temas tão relevantes, principalmente para a população, né, algumas dúvidas. E aqui vai ser uma troca, né, o pessoal bem qualificado aí. E a gente aguarda aqui fazer essa interação e poder contribuir com informações relevantes. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua trajetória aqui na nossa cidade de Quixeramobim. Antes da gente começar a debater esse assunto, a gente gostaria de saber de onde o senhor vem, como que começa essa trajetória de delegado, de polícia civil e como começa essa tua atuação aqui. Só sobre isso aí, que a história é grande. É. Mas eu comecei na Polícia Penal, que antes era agente penitenciário. Passei 10 anos como policial penal, aí fiz direito dentro da unidade não, né? Trabalhando nas unidades e cursando o curso de direito, e sempre o foco foi de fato ser delegado de polícia. Aí prestei concursos em outros estados, tive algumas aprovações, depois reprovações, e por incrível que pareça, né, o concurso no meu estado, que eu sou de Fortaleza, sou do Ceará, e consegui ser aprovado aqui. Fui reprovado em alguns estados fora e fiz aqui no Ceará e fui aprovado. Vamos conhecer também os nossos apresentadores, né, que vão fazer parte do nosso podcast. Então, aqui comigo o nosso querido Caetano Castro. Caetano, como é a sua trajetória como psicólogo, como é que ela se inicia e como que é a sua atuação atualmente? Emanuel, vamos voltar só um pouquinho antes da psicologia. Uhum. Eu sou de Quixeramobim, acho que morei praticamente a vida toda em Quixeramobim. Algumas idas a Fortaleza e retornos seguidos. Aqui em Quixeramobim eu me formei em administração. E eu acredito que em 2006 para 2007 eu fui a Fortaleza, né, novamente, dentro de várias indas que eu tive. Trabalhei em algumas coisas e sempre apaixonado por essa coisa da psicologia, né? Me formei em psicologia na Nassau, Maurício Nassau, concluindo o curso no ano de 2019. Trabalhei em alguns projetos sociais lá em Fortaleza, que me encanta demais, que é a questão do Covida, que era um programa do governo do estado do Ceará, onde nós fazíamos atendimentos a profissionais de saúde, né? Essa coisa do fechamento que a pandemia forçou todos nós, como seres humanos, a ficarmos. E o governo do estado lançou um projeto chamado Covida, onde eu fui um dos participantes, era um projeto solidário. Em 2021 eu voltei novamente para Quixeramobim,
por necessidade, minha mãe já tem 86 anos e é uma pessoa fantástica, maravilhosa, totalmente lúcida, mas eu vim também por isso, né? E aqui comecei a trabalhar no Balcão da Cidadania, onde estou como diretor de políticas públicas sobre drogas. A gente tenta implantar alguma coisa nesse sentido aqui. Claro que ainda aquém do que gostaríamos de fazer, que queremos fazer, mas a coisa está fluindo, né? Então, dentro de um resumo rápido, acredito que é mais ou menos isso, o Emanuel. Então, agora é hora de conhecermos o nosso professor e pesquisador, Carlos César. E aí, Carlos César, nos conte mais um pouco da sua trajetória. Então, Emanuel, eu sou da Maravilha, né? Aqui no bairro periférico de Tirambim. Sou um dos casos que poderia ter tido errado, mas graças a Deus trilhei pelo caminho do bem. Me formei em matemática pelo Instituto Federal do Ceará. Também sou formado em História pelo curso da UES e pós-graduação em Matemática Financeira e Estatística. Também milito no campo da pesquisa, né? Desenvolvo algumas pesquisas, principalmente no ramo genealógico, ao qual a gente recentemente conseguiu aí lograr êxito fazendo um trabalho de pesquisa relacionado a um quilombo, e a gente conseguiu, juntamente com a Fundação Palmares, certificar o primeiro quilombo aqui do município e o segundo quilombo do Sertão Central. Então, assim, a gente tem todo esse trâmite, toda essa vida voltada para a pesquisa e para o estudo, né? Então, a gente está aí tentando um lugarzinho à sombra, né? Porque o sol é para todo mundo. Então, já conhecemos todos vocês, agora é hora da gente começar a debater a nossa temática principal de hoje. Como eu já disse anteriormente, nós vamos debater no nosso primeiro programa a influência das redes sociais no comportamento humano. E o Brasil é o terceiro país onde nós temos usuários ativos, né? Terceiro país com mais usuários ativos nas redes sociais. E aí eu vou deixar essa pergunta no ar, já para fazer aí uma conversa com o nosso programa, né? O Brasil, sendo o terceiro país que mais acessa as redes sociais no mundo, a gente pode considerar as redes sociais um ambiente seguro? O que vocês acreditam? Posso começar? Deixa eu me voltar para a questão. Quando você fala em segurança, essa questão é muito ampla, ela é muito aberta. De qual tipo de segurança, né? Me volto um pouquinho para a questão da segurança no que diz respeito à saúde mental, né? A internet é interessante porque a internet é o que nós consideramos mentalmente ou virtual como o mundo perfeito, onde nós não temos defeito de nada, somos maravilhosos, somos lindos. Criou-se um mundo virtual, onde nós nos fechamos, e eu acredito que a partir disso, a internet é benéfica? Claro que é benéfica, né? É benéfica para todos nós. A internet propiciou, fez com que nós pudéssemos acessar os mais diversos serviços imagináveis. Mas a internet, voltando para a questão da segurança com relação à saúde mental, ela é de uma certa forma perigosa. Por quê? Porque as pessoas se acham no direito de agredirem outras, né, por se esconderem atrás de alguma coisa. E não passa na cabeça desse agressor ou desse suposto agressor o mal que ele pode estar causando a essa pessoa, né? De que forma, ao ler um comentário, aquilo me atinge? E ela me atinge profundamente, de uma forma cruel às vezes, né? E como é que eu me trato? Como é que eu absorvo isso, né? Isso vai propiciar o quê na minha vida, né? Aí os problemas são os mais diversos possíveis. Você pode começar com ansiedade, exatamente por criar expectativas que não se completam, e desencadear outros problemas outros. Então, voltando para quando você fala em segurança e saúde mental, a internet, ela, como tudo na vida, ela vai ter sempre os dois lados, né? Temos sempre que ter muito cuidado na dosagem da coisa, né? Eu acredito que o nobre delegado, ele tem uma concepção, aí sim, quando a gente fala em segurança, da segurança
Em relação a crimes, né? Exatamente. Assim como a gente tem uma vida também dentro do meio virtual hoje em dia. Todas as pessoas, inclusive as instituições, você vê Instagrams, páginas virtuais das instituições, tanto de Estado quanto das instituições privadas. E toda pessoa praticamente, às vezes, antes de tirar o CPF, já tem um Instagram, criança, né? Então, assim, é uma realidade, é fato, você não pode se esconder disso. Né? Em relação a crimes, tem muitas pessoas que utilizam da internet, querem se utilizar do anonimato para cometer crimes, né? Crimes graves, às vezes, não só nessa questão de crimes contra a honra, que faz com que a pessoa psicologicamente se sinta muito ofendido, né? Causa um dano psicológico bastante grande, um dano psicológico grande. Mas também crimes patrimoniais, a gente tem sequestro virtual, nós temos, que a gente vê no dia a dia, extorsão virtual, fora os crimes contra a honra, como a gente vem falando aqui, estupro virtual, então uma série de pedofilia. Então, assim, até que ponto é seguro? É outra realidade, é a realidade virtual. Que algumas pessoas, como na vida real também, tem pessoas que cometem homicídio, tem pessoas que difamam, tem pessoas que sequestram. É só um ambiente, um meio que é diferente, mas o crime sempre é o mesmo. Então, assim, a gente realmente, de fato, não tem 100% da segurança nem no ambiente real quanto no ambiente virtual, porque as pessoas que utilizam para fazer isso, cometerem crimes. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. A necessidade da informação, até que ponto a rede social tem atrapalhado? A gente observa que quando acontece um crime ou um acidente, por exemplo, rapidamente aquela imagem ela circula nas redes sociais. E isso para a Polícia Civil atrapalha? Depende do ponto de vista. É uma realidade que você... Não interessa se atrapalha, se vai ser melhor para a polícia, você vai ter que se adaptar. Não volta mais. Todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo registra. Então a polícia tem que se adaptar a essa nova realidade. Às vezes chega a informação para a rede social, praticamente para uma cidade inteira, e por último é que chega na polícia, porque o fluxo de dados, o fluxo de informação é muito intenso nos grupos de WhatsApp. E, enfim, encaminhamentos em Instagram, páginas em Facebook, você perde um controle. Uma vez que você joga na rede, você perde o controle da informação, né? Aquilo passa a ser dissimulado. Então, é uma realidade que a gente tem que se adaptar. Às vezes prejudica, às vezes ajuda. Tem casos em que você tem a foto de um suspeito, o cara cometeu um crime, e você pede a contribuição da sociedade com algumas pessoas, e o pessoal acaba indo na página do nosso Instagram, da Polícia Civil, ou então procura os meios de comunicação onde está sendo veiculada aquela ação criminosa e denunciam, e a gente chega. Então, como o doutor falou aqui, tem os dois lados. Tem um lado bom e o lado ruim. Doutor William, uma pergunta. Em relação aos crimes virtuais, quais são os mais comuns que vocês atendem na Delegacia de Polícia Civil? Assim, hoje... tá na moda o golpe da OLX, né? O indivíduo pega um anúncio, acho que muitas pessoas, não só aqui, mas a gente sempre vem conversando com alguns profissionais de outros municípios, de outros locais, isso no Brasil inteiro. O rapaz pega um anúncio da OLX, você está vendendo uma moto, um carro, um bem móvel. E acaba que ele pega aquele anúncio, faz uma compra virtualmente, né? Ele diz que vai comprar aquele bem de você. Você, né, tá querendo vender e já ele começa com a estratégia dele, entra no assunto, diz que vai pagar tal dia, vai fazer o Pix, aquele negócio todo. Pede para você retirar o anúncio. Quando você retira o anúncio, ele anuncia o seu produto. Só que ele anuncia como abaixo do preço. Se um produto custa 100 no mercado e o cara tá vendendo por 100, né? Em alguns carros, que é a tabela FIP, 100 mil.
O cara tá vendendo um carro por 100 mil. Aí ele pega, pede para você retirar e anuncia aquele carro por 70, 80 mil. Aí um monte de gente corre. Às vezes, ludibriado por uma falsa ilusão que vai lucrar, né? Pessoa cega, acha que está fazendo um grande negócio. Aí é nessa hora que o golpista entra na mente da pessoa, no psicológico. Que ele fala, não, tô indo embora, arranjei um emprego em outro estado, tô precisando vender em tantos dias, por isso que tá desse preço, e começa aquela lábia. Ele vende para aquela pessoa e começa a conversar com ambos, com o vendedor e com o comprador, né? As duas pessoas não sabem, o cara que tem o bem e o cara que quer comprar. Esse vai vender um pouquinho acima do preço ou no preço do mercado, esse vai comprar muito abaixo. Aí qual é a estratégia que ele usa? Não entre em contato. Você vai lá, vai falar com ele, mas não negocie preço. Tudo é comigo. O negócio é comigo, porque ele está me devendo tanto. Ou então ele inventa alguma coisa, alguma estratégia para embolar o negócio e um fica com receio de trocar informação com o outro. Eles só vão... Às vezes o golpe ocorre até dentro de um cartório. Os caras só vão saber quando no último momento, faz o Pix. Aí o cara que quer comprar faz o Pix. Ele diz que vai mandar para o outro. Aí nessa hora, pronto, ele já bloqueia todo mundo, fica com o dinheiro do cara que era comprador, que às vezes deposita ou 50%, ou às vezes até o valor todo. E na hora de transferir, o cara pega, né, a pessoa que é o vendedor diz, o rapaz que ficou de me transferir o Pix aqui, não transferiu. Ou então transfere um Pix falso, que ele vai olhar, não tá na conta. Não, mas tá aqui, não sei o que, tá aqui, eu mandei para ele. Aí nessa hora eles começam a conversar e veem que ambos caíram no golpe. Ambos achando que iam lucrar, né? Vendo vantagem naquela situação. O golpista, né? O estelionatário, ele usa muito da ganância das pessoas. Se o cara for ganancioso, ele cai para um estelionatário facinho. Então ele utiliza desse meio aí, dá o golpe em ambos, aí a confusão vai parar na delegacia. A gente tem que explicar todo esse contexto, mas de fato é um exemplo que até o pessoal vai se identificar aí, porque é muito comum mesmo ocorrer. E o senhor, com a experiência que o senhor tem relacionada a esses golpes, qual o procedimento que o senhor indicaria para que a pessoa não viesse a cair nesse golpe? Assim, você negociar um bem pela internet, vender para uma pessoa ou comprar, se não for uma loja grande, tipo essas lojas grandes, né, internacionais, multinacionais, enfim, que já tem um site consolidado, agora você pega um anúncio e vai comprar de uma pessoa, faz um Pix, né, determinado valor, agora valores até razoavelmente elevados. É se certificar que de fato aquela mercadoria, às vezes quando é um veículo, pede para ver em quem está o nome, né, no veículo, né, tá em nome de qual pessoa, conversa com a pessoa diretamente. Não tá no nome da minha mãe, tá no nome do meu irmão, tá no nome de um amigo. Não, tenho que conversar com essa pessoa para saber se de fato é isso, né? Eu vou tratar esse bem, negociar com essa pessoa. Porque o dinheiro tá tão difícil para ganhar e você perder assim, a gente vê bastante, faz dó. Realmente faz dó. Assim, é dinheiro, às vezes, de um sonho que a pessoa economizou a vida toda, né? Aí você perde 30 mil reais, 40 mil reais. E às vezes não é nem tanto, assim. Mas às vezes é 5 mil reais, mas para aquela pessoa, ela passou muito tempo para ganhar aquele dinheiro, sabe? Então, assim, às vezes você fica com dó mesmo, mas enfim, a pessoa caiu no golpe. Aí é onde a gente entra, vai tentar identificar as pessoas, mas aí esses caras já estão tão especializados que geralmente quem recebe o Pix não é nem no nome dele, já é nome de um laranja. Aí já fica complicado, você tem que rastrear os telefones. Então, assim, geralmente os caras não são do Estado. Geralmente eles não são do Estado. O que ele faz? Ele entra na rede social aqui, vamos lá, da nossa cidade, que é Xeramobim, o cara é lá do Piauí, ou então do Maranhão, ou então, assim, de um estado mais distante, e fica monitorando aquelas
aquela rede de vendas e aplica os golpes. Aí para você chegar nessa pessoa outra vez, a gente conseguiu elucidar um crime lá em Quixadá. Nesse sentido, o cara tava aplicando de dentro do presídio. De dentro do presídio, lá em Pernambuco, aplicando. Várias vítimas. Só um adendo. A questão de aplicar golpe dentro do presídio não é uma exceção. Claro que não é uma regra, mas... Mas tem mudado, porque hoje, pelo menos no Ceará, né, a realidade que a gente tinha anteriormente do acesso a celulares hoje não tem. Que maravilha. Né? O trabalho que o Dr. Mauro fez, graças a Deus, aí, apoiado pelas gestões, né? E, enfim, deram carta branca para ele trabalhar. Ele implantou um sistema que hoje, assim, eu acompanhei porque eu passei 10 anos dentro do sistema, então vi desde a decadência ali até como está hoje em dia, bem estruturado, os caras equipados, policiais penais, armamento de ponta, rondas ostensivas, tem um procedimento operacional padrão, que é feito dentro das unidades para inibir, inclusive, esse... Eu, quando trabalhava em presídio, pra você ter uma ideia, eu já fiz vistoria de retirar de uma única vez 230 celulares de uma unidade prisional. Eu já fui diretor da CPPL 3, já fui diretor da cadeia de Maranguape, Maracanaú. Então, assim, vivi essa realidade. Hoje, dificilmente, eles encontram 1 ou 2 no mês. Então, assim, para o Ceará, a gente pode dizer que, para esse lado, melhorou muito, contribuiu muito com a segurança pública, o trabalho que é feito dentro das unidades. Doutor William, deixa eu me voltar um pouquinho para o tema que a gente colocou como porque principal. Aqui vai... Não, segurança é foda. Mas o interessante é isso, que nós divaguemos, ou que nós sigamos dentro de coisas que possam ser abordadas. Mas, nos voltando aqui, a influência das redes sociais no comportamento humano. Como é que o senhor consegue fazer uma separação do Dr. William, figura pública, para o homem William, a pessoa física William? Como é que o senhor faz essa coisa para separar? E aí eu estou voltando exatamente na questão psíquica da coisa. Como é que esse trabalho... Isso é até engraçado. Eu tenho 2 redes sociais, 2 Instagram. Então tem um que é só mais para trabalho, né? O pessoal quer falar alguma coisa, eu só sigo pessoas que são policiais ou que estão diretamente relacionadas com o trabalho policial, alguns advogados, algumas pessoas que são da área. E tem o meu Instagram pessoal, que são pessoas conhecidas, amigos de amigos, que aí já é minha rede social mais privada e tal. Então eu tenho esse cuidado, assim. A corporação em si, a Polícia Civil em si, como corporação, ela também tem esse cuidado da separação da corporação pessoa física dentro de todos aqueles que acompanham? Tem um regramento, né? Você não pode utilizar de símbolo, você não pode utilizar de modo a menosprezar a instituição, ter certos tipos de condutas, vincular a sua pessoa à própria instituição polícia, e daí ter uma vantagem nesse sentido. Você tem que enaltecer, você tem que, né, ter o seu Instagram, no caso, profissional, para receber informações. Porque o que é importante, às vezes, você, quanto policial ou quanto autoridade policial, ter esse meio de informação. Porque a vítima, não quer passar diretamente pro da instituição ou falar com algum número de denúncia anônimo. E tendo uma pessoalização daquele profissional, não, eu confio nessa pessoa aqui, então eu sei que eu tô falando para essa pessoa, vou pedir para ela guardar o segredo, guardar o sigilo das informações. Então, assim, é profissional e fica também pessoal, porque a pessoa confia em você, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Como é que o homem William trabalha a questão da saúde mental, da separação? Porque, claro, a função de delegado, ela deve absorver muita coisa. São os crimes mais diversos. Isso é cotidiano, isso é rotineiro. Como é que, se há um trabalho, há uma preocupação do homem William para... Pois é, assim, eu assim, particularmente, né, há alguns anos atrás, não foi agora recente, mas há algum tempo atrás, eu já sou delegado há 8 anos, vai fazer 8 anos, eu acho. Salvo engano, é 7 ou é 8, mais ou menos isso aí.
Então, alguns anos atrás eu tive também um problemazinho de ansiedade que eu não consegui identificar, mas aí estava relacionado com o trabalho, relacionado com outras questões também particulares, né? Somou aquilo ali. E o meu problema, assim, especificamente, tinha muita questão física, psicológico que atacava o físico. E eu ficava com aquelas palpitações, pensando que ia ter algum ataque do coração, entendeu? Infarto. Fui pesquisar, tinha alguns sintomas, entendeu? Você pesquisa e vê alguns sintomas. E ao final, quando eu fui investigar realmente, que eu passei alguns dias sem dormir, tava tão acelerado que eu não conseguia dormir. Eu dormia era 6h30 da manhã, cochilava um pouquinho, depois já ativava e ficava acelerado. E quando realmente o corpo não aguentou, que eu procurei um profissional, fiz todos os exames, exame do coração, exame de embolia pulmonar, tudo. Aí o médico, não, isso aqui isso é estresse, é ansiedade, você vai ter que seguir esse tratamento aqui, esse protocolo aqui, tire tudo que lhe acelera, por exemplo, cafeína, Coca-Cola, o próprio cafezinho, tudo que vai ser um estimulante e tente regular. Aí assim eu fiz, tomei até uns fitoterápicos também, mas aí foi questão mais só de eu saber que era aquilo ali, identificar e passar a trabalhar. Há um risco, é bem interessante a colocação que o senhor fez, que é, se você pesquisar no Google, você vai encontrar sintomas. É impressionante. Você vai encontrar sintomas e você vai achar que se identifica com eles. Você fez o corretíssimo, que é buscar ajuda profissional, porque muitas vezes você faz a pesquisa no Google, você já está com essa coisa e você se identifica com eles e isso só piora, né? Fazer uma outra pergunta aqui é relacionado à rede social. Deixou a polícia mais perto da população? Acredito que sim. Mais acesso, né? Acredito que sim. Antes a polícia era mais mistificada, né? Assim, você tinha só uma noção do que era ser um policial, ficava muito vinculada a questões de filmes, ou então histórias que alguém contava. Hoje você tem mais uma visão melhor da polícia. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu acho que essa aproximação, né? Claro, dentro de um regramento, mas essa aproximação é muito interessante. Você sentir que pode ser próximo. Uma coisa que eu achei muito interessante, que se criou aquela polícia comunitária, que eu acho que foi o governo do Camilo, que tinha um tipo, acho que era mais polícia militar. Era o Ronda, né? Era o Ronda do quarteirão. Não funcionou muito, não. Funcionou muito, não. Quer dizer, assim, pelo que foi proposto, até que era um projeto interessante. A ideia, eu acredito que era interessante. Só que foi a regionalidade, a cultura, né? Porque, tipo assim, o que funciona lá em Tóquio, lá no Japão, não vai funcionar aqui. Você pode trazer a tecnologia, trazer tudo. Aqui não estão os japoneses, aqui estão os brasileiros. Então, assim, como os caras foram treinados naquela época, né? Treinado para ser uma polícia comunitária, para chegar, fazer um atendimento mais perto, né? Pegar o número de telefone das pessoas, dar o número da viatura. A bandidagem meio que descredibilizou, entendeu? É tanto que, é só os Ronda. E dizia, não, se eu fosse for a força tática, ou for... Você tá entendendo? Aí não, os Ronda, os caras não tinham medo, entendeu? Porque era muito próximo. Como se fosse o raio agora, não? O raio é outra coisa. Exatamente. Né? Aí, assim, foi nessa época até que se criou o raio, porque os caras meio que descredibilizaram os caras que eu digo assim, os bandidos, né? Sim. Aí teve que ter toda aquela mudança e adaptar a nossa realidade. Não quer dizer que a gente se afastou disso, não. Ainda existe esse trabalho da polícia militar, né? Eu não sou policial militar, mas eu vejo assim, os exemplos e vejo que eles vão em escolas, né? Procura se aproximar. Tem a ronda também comunitária, tem a ronda escolar. Só que não é assim da forma que era feito antes, né? Hoje a gente também tem um policiamento mais de enfrentamento, que no caso é o raio, o BEP, que se faz necessário, né? Sim. Isso. Vamos aqui agora conversar um pouco sobre o comportamento das pessoas, já que a gente está falando de redes sociais e as pessoas elas vivenciam muito o que é visto nas redes sociais. Então, quais são os perigos?
Vivencio como assim? Eu Por não entendi exemplo, muito bem. nós temos as figuras das influências, né? Dos influencers sociais. Então, estão lá vendendo o seu produto, vendendo uma Entendi imagem. agora. Então, assim, quais são os É perigos? porque assim, a galera não entende que aquilo ali, às vezes, nem é a realidade do cara, né? Ele sabe vender muito bem, mas às vezes aquele carro não é dele, né? Por exemplo, o joguinho do tigre. Tem um monte de gente que utiliza aquilo ali, é um golpe. Todo mundo sabe que é golpe. Não tem como um sistema de pirâmide se sustentar. A base, uma hora vai romper. A base tem que ser cada vez maior, né? Para poder. Sim. E quem tá em cima vai lucrar, mas a base, quanto maior vai ficar, vai ter uma hora que ela vai fazer o quê? Ela não tem como se expandir. E derruba. Derruba tudo. Então, assim, você vê que. E muitas pessoas são influenciadas. Ela tá postando e tá. Mas, enfim. Tem que cair na realidade, saber que a realidade é uma coisa, realmente, de fato. As redes sociais, é o que o doutor falou, né? Você só posta a melhor foto. Exatamente. Você, você vai tirar, vamos lá, você tira 10, 15 fotos para poder postar a melhor, né? Não é a realidade. Né? Não é, as pessoas não são daquele jeito do Instagram. Não são. Só que isso é frustrante, como o doutor falou, e as pessoas não estão... a nossa geração está se adaptando a isso aí. Então, por isso, dessa quantidade de pessoas ansiosas, de pessoas com graves problemas. Você vê algumas principalmente esses influenciadores que passam, que têm uma vida luxuosa, de glória, de tudo isso, mas se você conhecer aquela pessoa, muitas dessas pessoas, às vezes a pessoa até mesmo é linda de fato, assim, você vendo, mas o psicológico altamente debilitado. Sim. Altamente debilitado. Não pode sofrer nenhuma frustração, que cai em depressão, cai em choro, não sabe lidar com aquilo. E esses problemas mentais, eles aumentam, Caetano, com o uso das redes sociais? Aumenta uma proporção que você abre a tua rede para criar esse mundo imaginário perfeito, fantástico, e você não está preparado para receber os comentários que vêm. Eles a grande maioria são positivos, mas tem uma outra parte. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Vocês lembram que o próprio Instagram tirou a questão das curtidas? Sim. Do número? Sabe por quê? Pode falar. Porque as pessoas estavam cada vez mais postando para aumentar o número Exatamente. de curtidas. Então, assim, a disputa entre as pessoas era para quem tinha mais curtidas, Exatamente. saber se a pessoa era relevante, se não era. Ah, que a pessoa só tem 100 curtidas, aqui, ó, tem 1.000 e tanto. E hoje o então, foco assim, é outro, o valor das pessoas... Não, o Instagram teve que tirar um tempo, você não sabia. Voltou depois, mas eles retiraram, porque isso aí estava causando cada vez mais uma disputa entre as pessoas por número de curtidas em fotos, que acabava que as pessoas estavam sem limites. Sem limites. Às vezes o cara tá morrendo, não, mas vou ter que gravar uma história aqui. Sim. Ou então tá acontecendo uma coisa drástica. Muitos passam a ser dependentes dessa maneira de usar o Instagram. Então, assim, hoje é o like, né? Hoje é os seguidores, hoje a gente vê a briga, a luta das pessoas por seguidores, então isso acaba atrapalhando. Exatamente. Mas eu não estou preparado para... Eu estou preparado para as curtidas. Mas não vem só curtidas, vem os comentários negativos em cima disso. E aquilo me fere de uma forma muito profunda. Mas também, se você não obtém, também gera uma frustração. Gera. Porque você, não, essa foto aqui com certeza vai bombar. Aí, 5 curtidas. E aí? Você vai ter entendeu? esse problema, Aí Manuel. o pessoal Então, de certa forma, as pessoas questão não... do ego, né? Todo mundo tem seu ego. De certa forma, as pessoas elas não estão preparadas. Não vou dizer todas, mas algumas pessoas não estão preparadas para vivenciar. Você falou uma coisa muito né? interessante. Eu preciso afagar o meu ego. Tá? Esse ego que nos sustenta, que nos mantém, que nos faz caminhar. Então, quando algum comentário ele é depreciativo, aquilo me fere. E eu não estou preparado para trabalhar com aquilo. Eu não sei para onde. Eu estou no mundo perfeito e alguém me diz que não é, eu vou recorrer a quem? Né? Você colocou muito bem.
A grande maioria dos influenciadores chamados digitais, eles têm um mundo maravilhoso, mas eles têm os problemas por trás. A pessoa física lá, né? O ser criado na rede, não, mas existe um ser humano ali atrás. E aquele ser humano, ele tem suas fragilidades, vão ser atingidas, como todos nós vamos ser atingidos por alguma coisa. Eu vou só mudar o foco um pouquinho da conversa e não vou deixar passar essa oportunidade, certo? Tirar A gente observou agora recentemente, final de semana, o caso de violência doméstica, né, que aconteceu aí com a famosa, no caso a Ana Hickman, e que para muitos foi uma surpresa. A gente tá ligado à questão da violência doméstica a famílias de classe média baixa. A gente acredita que sempre acontece nesse segmento da população, né, da sociedade. E eu gostaria de saber do senhor. O senhor já atendeu algum caso nesse tipo de pessoas de classe média alta? Nesses casos, a própria mulher, ela se sente inibida. Isso. A denunciar por conta que ela sabe que vai ter uma repercussão muito maior, né? Mas a questão da violência doméstica é cultural. Então, não quer dizer, não vai limitar a certa classe de poder aquisitivo, não. É cultural, é cultura geral mesmo, né? É cultura geral, essa questão da dominação, né? Essa questão da posse, do sentimento de posse, que quem manda é sempre o homem, não tem um diálogo. Então você vê realmente que de fato não é uma exclusividade da classe mais baixa, não. E especialmente para esse caso que você traz da apresentadora Ana Hickman, o que era colocado nas redes sociais era algo totalmente diferente. É o que o doutor acabou de falar. O mundo que ela vivia, não, que ela postava, não era o que ela vivia, né? Aí quando caiu agora, ninguém sabe, né, o que ela tá passando. Exatamente. E se isso já também, vem de um né, tempo. assim, ninguém sabe o que de fato aconteceu. A gente tá falando aqui, mas assim, eu nem tive acesso a essa matéria, não. Só ouvi falar que realmente já tinha denunciado, mas não chegou nem a pedir medida protetiva, não foi isso? Isso. Pois é, mas isso aí é o que... Não sei se eu vou fazer esse comentário. É o que tá sendo colocado lá, entendeu? Eu só gosto de comentar pelo que eu sei, assim, Lógico, de fato. lógico. Né? Porque ninguém sabe até que ponto aquilo ali é Exatamente. realidade também. Aham. Pode ter que ouvir os dois Entendeu? lados. Não é questão nem de ouvir os dois lados. Enfim, assim, eu não sei se é uma estratégia de marketing, eu não sei o que de fato tá passando, Certo. entendeu? Então vou tecer comentários por algo que eu nem tenho conhecimento Verdade, de né, fato, né? Então é bem complicado. Mas assim, generalizando, não em casos específicos. Mas assim, a gente vê que não é exclusividade da classe baixa. Todas essas pessoas, inclusive advogadas, médicas, né, estão sujeitas a esse tipo de relação abusiva. Lógico que uma médica, um advogado, uma pessoa que tem uma vida econômica, uma condição econômica mais estabilizada, ela não vai submeter a qualquer coisa. Então isso aí também, eu sempre falo que às vezes eu dou palestra sobre violência doméstica, especificamente em relação à Lei Maria da Penha, né? A Lei de Violência Doméstica contra a Mulher. Que o primeiro passo é você ser estável financeiramente. Uhum. A mulher, para não submeter a qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, se eu pretendo ser pai, um dia tiver minha filha, o primeiro objetivo é você formar, fazer ela um profissional, né? Ensinar algumas coisas e não deixar que ela seja totalmente dependente do marido, né? Que seja uma troca. Então, para mim, o meu ponto de vista, esse é um dos primeiros passos para conseguir sair dessa situação de cultura de violência doméstica. E já que o senhor falou sobre lei, quais são as leis que nós temos relacionadas a crimes virtuais? Que o senhor poderia A gente citar tem a alguma adaptação, delas? né? Porque o direito funciona assim. Acontece o fato social e depois é que o direito tenta regular aquela ação humana. O direito não tem como antecipar o que está acontecendo hoje. Então a gente tem adaptado, mas hoje a gente já tem um estelionato virtual. Né? Então já foi uma já foi uma legislação que foi feita especificamente para o crime virtual. Agora, hoje nós não temos ainda o estupro virtual, né? Não temos a extorsão
a extorsão virtual, que a gente chama, mas existe o crime de extorsão que a gente adapta também, que no final é a mesma coisa, a mesma pena, mas poderia haver, como está acontecendo muitas extorsões, a sociedade poderia se adaptar por meio do legislativo a colocar uma caseamento de pena, que é uma conduta humana que carece de um ataque do Estado maior, né, com mais rigor. Então, poderia ser visto. Mas assim, como eu falei anteriormente, né, as condutas vão acontecendo, a internet até outro dia, alguns anos atrás, não era uma realidade para todo mundo, e o direito vai se adaptando, o direito vai caminhando posteriormente às condutas humanas. Ok. Mais alguma pergunta para o nosso delegado? Se nós me permita só um eu estou aqui à disposição. Não tenho nada na para resposta fazer. anterior, quando o Carlos falou sobre a questão da violência, né, da violência doméstica. Só um adendo, lógico, dentro da minha concepção. Eu acredito que as classes mais abastadas, um poder econômico bem maior, elas se retraiam mais quanto à questão da exposição. A questão do escândalo, né? Pronto, que é chamado, exatamente aí que eu queria. Né? Sim. Mas prefere, por exemplo, não chegar até a polícia, exato. Se separar, Exato. entendeu? Ficar internamente, entendeu? Isso não quer dizer que não aconteça Não, também de forma nas nenhuma. comunidades, Lógico, também tem lógico. isso. Entendeu, pessoal? Não, ninguém vai se meter. Isso. A própria mulher... Teve outro dia, tinha uma mulher que estava sofrendo agressão aqui na cidade mesmo. A gente foi lá, só que quando a mulher viu o que ela fez, sentimento de proteção. Começou a dizer que não era com ela e tal, aquele negócio todo, só que a gente percebeu, né? Eu comecei a conversar, aquele negócio todo, ela estava só tirando o nosso foco pro cara fugir. Pra não ser preso em flagrante. Mas aí eu conversei com ela, porque assim, você tem que entender que a violência doméstica, antes dela ser uma violência física, ela é primeiramente uma violência psicológica. Entendeu? Que é muito mais grave às vezes do que a física. A física passa alguns dias, aquilo ali vai cicatrizar, enfim, o corpo vai cicatrizar aquela situação, mas a psicológica, o trauma é pro resto da vida. Exatamente. A gente pega casos aqui onde a mulher sofreu psicologicamente durante 15, 20 anos. Porque assim, a violência, o estopim que chega na delegacia é só a ponta do iceberg. Só a ponta. Um tapa, uma surra. Mas você tem que voltar. Se você vê o histórico, quando Exatamente. você começa a conversar o histórico dessas pessoas, você tem noção da dimensão. Por isso, da importância e da especialização das delegacias das mulheres. Porque lá você tem um atendimento social, você tem um atendimento psicológico, você tem a segurança pública, é só um tipo de atendimento. Então, essas outras áreas são tão fundamentais quanto a gente prender o agressor. Existe uma coisa da psicologia que a gente usa muito, que é a questão da aceitação incondicional. Se nós traduzíssemos, é do não julgar. Você falou uma coisa interessantíssima. Quando você vê a coisa estourar, você viu a coisa final. Mas para saber, para tecer algum comentário, para fazer, você tem que voltar. Você vai voltar para todo o histórico. Tá? E ali sim, você vai tentar entender como é que tudo começou. Sim. O fato da não denúncia, às vezes, é exatamente isso, né? Eu não sei se é uma correlação de dependência que ela tem para companheiro. Dependência emocional, Exato. dependência econômica. Exatamente. Todos os tipos de dependência. Até o sentimento maternal da mulher também, né? Isso. O senhor já trabalhou em presídio, né? Como o Já. doutor falou, né? Já. Me diga uma coisa, só eles aqui não devem saber, não. Quando a gente, assim, dia de visita no presídio masculino, o que você mais vê lá fora? Mães, mulheres, namoradas. Agora vai no presídio feminino. Você só vê a mãe. É impressionante. Só a mãe. Não tem marido, não tem namorado. É raro, são raríssimas exceções. A mulher, depois que ela cai dentro do presídio, ela fica só. Se não for a família para ir,
Quando você vê um homem, você vai perguntar, irmão. Quase todas as vezes. Dificilmente é um companheiro. Raríssimas vezes. Eu sei porque eu já também trabalhei no IPF um tempo. Uhum. Então, assim, a gente vê até pelo sentimento maternal que a mulher tem, exatamente, né? De proteção. Exatamente. Voltando um pouquinho aqui para o nosso assunto, as redes sociais, elas Aqui vai pra foram, todo lado, né? foram invadidas É, pelas fake news. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter em relação às notícias falsas? Que aí se propagam e não se tem um controle de como parar, né, o compartilhamento dessas notícias falsas. Depende. Às vezes, assim, a galera utiliza até como estratégia, né? Uhum. Vamos lá, vamos levar para a política. Fake news. Coloca um fake news ali para explodir, compartilha para ganhar politicamente daquela situação. O que a lei fala sobre as fake news? Depende do caso concreto. Depende se é de uma cada calúnia, caso, né? se é uma injúria, se é uma difamação, se é uma imputação de algum crime, aí vai depender do caso, né? Fake news é um termo americano, né? O que a gente está adaptando aqui para nossa realidade, que é uma notícia inverídica. Inclusive, eu acho que até o X, agora o X, né? Tem um instrumento de validação das postagens. Quando ele identifica a fake news, ele já vai lá e coloca a observação. Então, assim, são adaptações, né? Que as próprias Big Techs também estão tendo que ter esse cuidado, né? De fazer essas validações, de serem corresponsáveis pela questão emocional das pessoas, porque a gente sabe que tem algoritmos que manipulam, né? Praticamente, assim. É cruel. Os algoritmos, né? Se você não tomar cuidado, se você não... Isso aí... é uma realidade, né? Tem estudos avançados que hoje tem aplicativos que com menos de 5 minutos já sabem tudo das suas preferências, dos seus gostos, de tudo. Então ele já sabe mais de você do que você mesmo, às vezes. Entendeu? Ele antecipa algumas coisas. Às vezes não sei se vocês têm um TikTok, vocês conhecem, né? O aplicativo TikTok, né? Você pensa uma coisa e às vezes tá lá. Ah, não, quer dizer que saiu do meu pensamento? Não, é porque ele antecipou uma coisa que você, pelas suas curtidas, Exato. pelo tempo que você fica em algumas postagens, ele só coloca coisa relevante. Aí vai estimulando aquele sistema de dopamina que a gente tem, que é o sistema de recompensa, e recompensa, por isso que você não consegue sair do TikTok. E aquilo ali, ele joga uma... falando aqui do aplicativo, falando das redes sociais em geral. Sociais, né? Eu gosto, né, assim, Né? eu também tenho um TikTok e também fico olhando. TikTok é uma das redes sociais. Uma das redes sociais. Eu falo porque eu utilizo também. Eu também faço. Enfim, então se você não se policiar para isso, você passa 1, 2 horas ali só assistindo vídeo. Porque é tudo relacionado ao que você quer. Exatamente. E vai mexendo com o seu sistema de dopamina e sistema de recompensa. E você se sente bem, você nem come ali. Passa o dia todo ali, o dia inteiro. Então, assim, esses algoritmos são algo a ser, né, acompanhados até pelo próprio Estado, né? Regular algumas coisas. Porque existem pessoas viciadas em redes sociais hoje. E há uma discussão sobre regulamentação das redes sociais. E é uma discussão polêmica, porque algumas pessoas acham que cercear a voz das pessoas, a liberdade de expressão, e outras não acham que é necessário. E aí, essa regulamentação é necessária? Assim, o que foi... essa questão mais política, né? Foi levado para a política. A gente está levando aqui para o lado da psicologia, das benfeitorias e do que vem de malefício, né? Dessa questão do vício, dessa questão da manipulação. Isso não foi levado para lá, para debate. Né? O que foi levado para debate foi outras situações que eles queriam que... Exatamente. O que a gente está debatendo é algo, acho que até mais aprofundado do que estava sendo debatido assim, nacionalmente, né? Eu nem sei, porque eu não acompanhei muito de perto essa situação, mas o que foi veiculado nacionalmente era outra questão.
Ela travou, eu acompanhei, eu gosto de política. Ela travou muito porque deputados, senadores que compõem a Câmara Federal e o Congresso Nacional, eles têm um regramento, eu não sei se bem a expressão, onde eles têm a liberdade de fala, alguma coisa, eu não sei se a Constituição... Mas é porque é o seguinte, vamos lá. Pelo que eu vi, né? As pessoas são responsáveis pelo que elas falam. Isso. Certo? Isso. Que iriam culpar as Big Techs, não era isso? Ia ter uma multa específica. Isso. Já existe o crime. Se o cara caluniar alguém, se o cara difamar, ele vai responder por aquilo. Ele não pode se voltar do anonimato também. Exato. Né? A discussão é exatamente essa. Pois é, a discussão era o que? Se eu cometer algum crime contra determinada pessoa, a Big Tech também vai sofrer as consequências, não era isso? Tem essa parte também. Então, porque no caso que o Caetano quis se referir, é o regimento interno, tanto da Câmara como do Senado, que dá direito de fala a tanto o senador como o deputado. Mas aí é que tá, a questão é até que ponto não, eu tenho esse direito de fala. A Constituição Federal, ela propriamente garante aos deputados e senadores a inviolabilidade. Exatamente, a suas palavra palavras, é essa. Opiniões e votos. Isso. Entendeu? Então, assim, essa é uma questão que é bem sensível, que é muito ligada à política. Isso. Né? E, enfim, isso aí vai fazer parte do poder político, isso aí que tem que decidir. Precisa, então, ampliar-se mais essa discussão, colocar ainda mais alguns atores dentro dessa discussão para que realmente a gente perceba se existe ou não essa necessidade de regulamentação. Mas regulamentar em que sentido? Regulamentar... Aí é que tá. Então, não, em momento algum, falar em algoritmo de manipulação. Esse algoritmo que a gente sabe que tem até filmes, tem livros sobre isso, né? Que existe uma manipulação dessas pessoas usando o sistema de dopamina, desse sistema de fazer a pessoa ficar bem cada vez mais e ali joga. Isso aí não foi discutido. O que estava sendo discutido era o que era dito nas redes sociais e nem de forma anônima. Então, para mim, ao meu ver, passou-se mais por uma questão de política do que tentar regulamentar mesmo o que faz mal para as pessoas. Ok. Agora vamos falar sobre a juventude e as redes sociais. A juventude, acredito que são um público que é bastante influenciado por essas redes sociais, porque atualmente tem um acesso muito fácil, né? As crianças, muito vasto, né, recebem logo na sua primeira infância um celular, enfim. Como educar a juventude para não ser influenciada pelo que se vê, pelo que elas acompanham nas redes sociais? Aí eu vou direcionar a pergunta aqui para o Carlos, que é educador, né, Carlos? Como você também tem filhos, e aí eu gostaria de saber, dentro do seu ponto de vista aí, dentro das suas observações, como que você acha que a gente pode fazer com que a nossa juventude ela se eduque mais dentro do uso das redes sociais? Essa educação, ela passa principalmente pelos pais. Isso no meu ver, tá? A gente observa que alguns pais, eles usam o celular para distrair o filho, para que não venha chamar a sua atenção em determinados momentos. Então, é tipo assim, se cala aí um pouquinho, fica com o celular, vai brincar. E nesse primeiro momento, é bacana, ele está conseguindo distrair. Quando for daqui a 2, 3 meses que a criança começa a ter a necessidade pelo aquele aparelho, ou pelo que está dentro do aparelho, o pai não vai mais conseguir controlar. Então, assim, a gente está em sala de aula, você também, professor, Manuel, você sabe disso. A nossa luta para chamar a atenção do aluno não é mais só pelo conteúdo, é para que ele também não tenha mais, não tenha o celular na mão. Então, o professor, antes, a gente tinha preocupação só de chamar a atenção do aluno para o conteúdo. Hoje não. Hoje é para que o aluno primeiro guarde o celular e depois vinha prestar atenção no conteúdo. Então, assim, essa educação é uma educação familiar, eu acredito, porque aquele jovem, aquele adolescente, ele só vai ter o celular porque o pai, a mãe ou o avô ou alguém vai dar. Mas não tentou se regular isso, tipo, proibir nas salas de aulas? Não pode mais, não? Na verdade, assim,
eu acredito que ainda tem escola que eles vão se adequando, né? Não é toda escola que proíbe o celular. Então, A lei fala sobre o uso, né? Proíbe-se o uso do celular em sala de aula. Isso é claro Mas se dentro você da não lei. vai usar, por que você leva? Então, mas as pessoas é o que eu podem também ainda... questiono, né? Se As você não vai pessoas- usar, então pronto. As pessoas ainda podem importar, né? Porque a lei ainda deixa essa brecha, Não, né? pra mim não dá, não. Isso é a interpretação de quem quer interpretar dessa forma. Não é não? Eu concordo com o delegado. Eu acho que se não vai usar, não tem necessidade. Não tem necessidade de De você portar. levar, de portar. Mas Se é proibido utilizar. existem, né, os diversos tipos de pensamentos, diversos tipos de É. interpretações, né? E como, acredito, a palavra porte não está lá presente, as pessoas interpretam Isso aí é da tão sua sério forma. que esse pessoal da tecnologia, eu estava assistindo alguns documentários, eles não deixam seus filhos utilizar as redes sociais. Por saber os maravilhosos. Não deixam, É. não deixam. O filho do Cristiano Ronaldo não utiliza redes sociais. Entendeu? Esse pessoal que tá classe A, top mesmo, que tem conhecimento das coisas, que tem uma assessoria, eles não vão deixar seus filhos adoecerem nas Não. redes sociais, não. Ou se o fazem com certo regramento. Exatamente, tipo 15 Ah, minutos por exatamente. dia, E o regramento, ele não é como se fosse um impositivo. videogame, algo do Exatamente. tipo. Se você condiciona seu filho, lógico, de forma educativa, a fazer o uso, eu acho que é interessante. Né? Só Eu que- acho que Só que tá tão complicado que o menino pode se sentir até, meu pai Pode. tá fazendo isso comigo, Pode. não sei o que, é injusto. Todo mundo utiliza, eu não utilizo, né? o que Porque você não, a gente não tem essa consciência não, ainda. o que você não pode fazer é Malefício. tirá-lo de imediato. A gente Você tem tem que fazer com que ele tenha essa consciência, mas muito bem colocado, isso é de casa. É todo um crescimento. Você não pode, de repente, impor, tirar. Agora, Se você tira, você quebra. Você Agora, quebra a confiança. voltando aqui para que a gente comece a falar dos crimes, né? Aham. Você não sabe quem tá do outro lado da tela, não. Nunca sabe. Certo? Uma pessoa pode estar utilizando o Instagram de uma mulher, uma Exatamente. mulher de um homem, uma pessoa de 25 anos utilizando o Instagram de uma pessoa de 12 anos. Agora, Entrando nas redes sociais, entrando nas comunidades de joguinhos. Exatamente. E dali faz parte daquela comunidade de pessoa de 11, 12 anos, 13. E ali ela já vai exercer sua influência, uma pessoa muito mais vivida. E aí tem casos de pessoas que sofrem, né, graves violações por conta que tiveram acesso irrestrito, muito jovens. Isso. E acaba que o dano psicológico ficam sodomizadas, doutor, não querem sair daquela situação, é difícil. recentemente, no Linha Direta, passou um episódio, né, no programa lá, sobre o caso de pessoas que usam as redes sociais e que você não sabe quem está do outro lado. E aí homens que se passam por mulheres e acabam extorquindo Sim. outras pessoas que estão do outro lado. Eu né? sei qual é esse caso. É até um golpe utilizado no WhatsApp. Aqui em Xeramubim tem muito desses golpes. Já teve mais, sabe como é? procuraram. Eu não sei se é esse que eu estou imaginando. Como é para o pessoal entender aqui. Uma pessoa utiliza uma rede social, uma jovem bonita, Isso. atraente, né? Instagram. Uhum. Começa a trocar ideia com o cara geralmente é mais velho, é casado, né? Utiliza desse perfil, é empresário, ou não. Mas sempre vê mais essas vulnerabilidades. E pá, começa a trocar imagem, né? Manda uma fotinha, manda isso, manda aquilo. Puf, de repente, entra um policial na conversa. Um policial fake, né? Não é um policial. Aham. Olha, é o seguinte, o pai da menina já descobriu tudo. Estão aqui na delegacia, certo? A gente tá com as imagens. Seu pedido de prisão preventiva já tá na mesa aqui. Aí manda a foto do mandado de prisão. Tudo fake, tudo mentira. Aí o cara se desespera. Não, eu sou casado, mas só que ele realmente, de fato, mandou imagem. Rapaz, eu tenho tuas fotos aqui, eu tenho isso, tenho aquilo. O cara já tá com o material todinho. Uhum. Aí ele passa a extorquir. Ó, você vai depositar
5 mil pra mim aí que eu vou amenizar a sua situação. Rapaz, o cara diante da situação dessa, com todas as provas, fotos, com tudo, tem a família, com medo de ser preso, porque nessa hora ele nem imagina que aquilo ali não é um policial. Manda 5, manda 6, manda até ele ir na delegacia que ele não aguentar mais, ou então pedir uma orientação a alguém e saber que caiu num golpe, ele vai ser extorquido e vai perder muito dinheiro. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado nessas interações. O cara não conhece a moça, ou então vice-versa, e começa a se relacionar como se fosse a vida real, né? Aí cai num golpe desse, de extorsão. Reaver o que se foi, né, perdido, é difícil. É complicado, muito complicado. Dinheiro é muito fugaz, né? O cara pega 15, 20 mil aqui, já saca, já transfere para outras pessoas, já, enfim. Acho que às vezes a gente consegue identificar, consegue prender o indivíduo, ele vai sofrer as consequências penais. Agora, reaver esse dinheiro é muito difícil. E quais seriam essas consequências penais? Assim, para esse tipo de caso? Às vezes, se for uma extorsão, é prisão. Quanto tempo? Não tenho que olhar aqui especificamente, que depende da qualificadora, depende do modus operandi, mas é uma pena até alta, viu? É bastante, ela é um crime grave. É um crime grave. Então dava sim para pedir um mandado de prisão, porque extorsão é um crime que mexe com o psicológico. Ó, tem um exemplo aqui, a gente prendeu o cara, isso eu sempre gosto de falar. Eu gosto de exemplos. É muito bom o exemplo. Não vou falar a cidade, mas você vai identificar. Mas fica à vontade. Eu já trabalhei em várias cidades. O cara ligou para um colégio de crianças. Sim, faixa etária, acho que era de 10 anos para baixo. Colégio, efetivamente, de crianças. E começou... Vou falar desse golpe aqui agora, no geral, porque esse golpe aqui também, o pessoal... Empresários, principalmente, caem bastante nesse golpe. O que o cara faz? Ele faz uma espécie de levantamento nas suas redes sociais, de suas empresas, de pessoas próximas, pega suas fotos, tudo de informação ele pega da sua empresa, né? Seu WhatsApp às vezes é vinculado ao Instagram, então ele pega tudo que é de informação. Com base nessa engenharia social que ele faz, ele entra em contato contigo. Aí ele utiliza uma história fake. O que ele diz? É o seguinte, com aqueles trejeitos dos caras, né? De vagabundo, né? De bandido. Falando daquela forma e intimidando. A gente tá sabendo que você denunciou os fulanos que são aí da comunidade, aquele negócio todo, os caras caíram, foram presos, eu tive um prejuízo de tanto, a gente tá sabendo que foi você que denunciou pra polícia. E é o seguinte, a gente vai entrar aí, vou matar você, vou matar sua família, vou fazer isso, eu já sei onde é que você mora, eu sei da sua empresa, eu sei, tá aqui, aí manda a foto do cara com X. Eu estou me identificando. Eu caí manda a foto do cara com X, entendeu? Caraca, aí começa, aí manda vídeo, os caras tão bem pertinho aí, estão com as armas, os caras, nós estamos chegando, viu? Um monte de arma aqui, os caras portando um monte de arma. E aquele negócio todo. E a gente vai querer e tal. O cara, não, pelo amor de Deus, não, mas eu tô aqui, eu sou justo. Eu estou aqui para escutar a sua versão. Aí nessa hora o golpe começa, né? Aí o cara, não, eu não sou disso, eu não sou desse meio, eu sou trabalhador, isso tá tendo um equívoco. Não, pelo que eu tô vendo, pode ter sido um engano. Caramba. Aí começa, mas ele já deu aquela pressão psicológica que o cara já tá arrasado. Fazer o seguinte, os meninos já estão aí na esquina do seu comércio, vão metralhar todo mundo, mas eu tô vendo que você é um cidadão, pode ter sido um erro, sou uma pessoa justa, me dê só o dinheiro, me dê tanto aí para amenizar o prejuízo. Aí o cara, não, mas eu não tenho agora. Não, pois me dê tanto só pro valor do combustível, que os meninos saem de canto tal. Aí vai jogando, sabe? Quando você tem aquela quantia, o cara pega e deposita, pronto. Adeus. Aí, mas às vezes ele continua ainda, porque ele vai te extorquir até ele conseguir, até você cair na realidade e procurar um policial ou alguém que seja do meio para dizer, cara, isso é um golpe, não cai nisso aí não.
E assim, a gente vê bastante isso na delegacia, né? Os caras utilizam, os caras causam um terror psicológico na vítima. A vítima já tá extremamente vulnerável. Aí nessa hora, porque a gente sabe que esses grupos criminosos hoje, né, realmente, de fato, cometem muitos homicídios. Mas nesse caso específico, é crime de extorsão virtual. Ele só quer o seu dinheiro. Não tá acontecendo nada. Agora, o terror na sua mente é imenso. Imenso, imenso, imenso. Aí, voltando pro exemplo que eu ia dar, isso é dos comerciantes. Os caras não fizeram isso na escola de criança. Caraca. Rapaz, ligaram para essa professora, diretora, e começaram a querer extorquir. A gente tá sabendo que vocês denunciaram e que tá acontecendo isso. A gente teve um prejuízo. Como é que vocês fazem um negócio desse? E aquele negócio todo, e aquela pressão. A gente vai tocar fogo no ônibus escolar das crianças quando sair da escola hoje. Tá aqui os coquetel molotov, tá aqui isso, tá aqui aquilo. Pronto, só entra em desespero. Então, assim, os caras não tem limite pra mexer com o seu psicológico. Não tem. Manda foto da sua filhinha, manda foto sua, manda foto com X, manda foto dos alvos. Não adianta você se esconder. E aquele, enfim. E você, de fato, a pessoa é um cidadão, tem a sua rotina. Teoricamente, é um alvo vulnerável, né? Você tem sua rotina, a qualquer momento você pode ser abordado mesmo. Aí você se sente, porra, e agora? O que eu faço? Mas não caiam nisso, não caiam. Onde é a câmera aqui? Não caiam nisso. Isso é só um golpe de extorsão, né? Procure a polícia, não faça qualquer depósito. Procure imediatamente, a gente tem que identificar e prender esses indivíduos. Muitas vezes a gente consegue identificar enfim, a gente usa algumas tecnologias e consegue identificar essas pessoas. Mas se você depositar o seu dinheiro, é muito complicado a gente reaver. E muito cuidado com os dados, né? Que você coloca lá nas suas redes sociais. Telefone, tem muita gente que costuma colocar, né? Tem seu comércio, mas às vezes o telefone é atrelado a um telefone pessoal também, não, né? Exatamente. Vamos lá. O cara coloca o telefone na rede social. É o que eu sempre digo, né? Pros empresários. Rapaz, a conversa tá desvirtuada. O cara tá levando... O cara não quer comprar nada seu, não quer negociar nada, bloqueia, já cessa a conversa. Não tem o que ficar... Mas, infelizmente, é muito complicado. Ninguém sabe quem é que está do outro lado, né? A pessoa que está sendo vítima. Até que ponto ela é vulnerável psicologicamente, que ela tem essa base de identificar. Então, por isso também a importância da gente estar né, nessa conversa aqui, as pessoas... Claro. Quem escutar não vai cair nesse golpe, né? Não. Pelo menos a gente espera, né? Que não cai. Isso. Procure a gente aí que a gente identifica. Caetano, Carlos, mais algum questionamento? Por mim não, eu acho que a conversa é claro que é prazerosa, né? A gente tem um tempo limite e tal, mas É quanto tempo o programa? é Uma hora. de 1 hora. Uma Já- hora? já passamos O podcast tem que ser 3 horas. Mas tá à disposição. Aí. O senhor gostaria de trazer mais algum exemplo? Como eu disse, eu gosto de exemplos e as pessoas com certeza se identificam também com Assim, esses exemplos. os mais interessantes foram esses mesmo, no caso de extorsão, né? De crimes virtuais, que é o tema aqui. Né? São esses. Mas, assim, o pessoal utiliza realmente as redes sociais para uma infinidade de crimes. Stalker, perseguição, perseguir principalmente mulheres são vítimas, né? Também tem possibilidade de homens serem vítimas de stalking, mas é excepcional, a gente não tem visto, né? Hoje a gente tem o crime também de violência psicológica, esse é especificamente contra a mulher, né? O sujeito passivo é uma mulher, também pode ser realizado pela internet, pela rede mundial de computadores. Então, assim, a infinidade, tal qual é a vida real, é a vida virtual. Entendeu? Então, assim, infelizmente tem pessoas que cometem crimes aqui na realidade e pessoas que utilizam também da internet para cometer crimes. Um fato interessante que aconteceu... Fato interessante não. Um fato que ocorreu aqui, né? A gente prendeu aqui um indivíduo que tinha o maior acervo de pedofilia do Brasil.
Aqui em Xeramobim? Aqui em Xeramobim. O maior pedófilo do Brasil com acervo, assim, fazia aquelas vezes, assim, crime extremamente bárbaro mesmo, aqui na cidade de Xeramobim. A gente conseguiu junto com a DESECA, junto com o pessoal de Fortaleza, junto com o pessoal do Ministério da Justiça, né, fizeram esse levantamento prévio, enfim, fizemos uma operação e conseguimos retirar esse material de circulação. Mas coisas absurdas. Daí você vê o que circula na internet. Porque a internet que a gente utiliza, pessoas normais, é uma coisa. Mas existe também o lado obscuro Exatamente. da internet, onde tem tudo que você imaginar de atrocidade. Tudo. Aproveitando já que o delegado está aqui, a gente não pode deixar passar também as oportunidades, né? Gostaria que o senhor fizesse um balanço do seu trabalho aqui em Xeramobim, nessa sua estadia aqui até agora. Assim, referente, o fator que geralmente se utiliza são os homicídios, né? Ano passado a gente teve 6 homicídios, que para uma cidade de 100 mil habitantes, praticamente 100 mil habitantes, não é que Xeramobim? 82? Por aí. Eu sempre aumento, eu digo que é 100. Não, mas 80 mil habitantes é um número baixo, assim, para a realidade do Ceará. Baixíssimo, graças a Deus. Então, assim, o trabalho tem sido efetivo. E fora que esses 6 homicídios, a gente conseguiu elucidar 100% ano passado. Esse ano a gente já está fazendo o levantamento, salvo engano, a gente está com o mesmo número, ou é 7 ou é 8, mas está bem próximo e estamos caminhando para o 100% também. Né? Tem 2 em aberto, mas já está sob investigação. O restante, todos os indivíduos identificados. Isso inibe ações, né? Porque quando você não vê as pessoas sendo presas ou sendo identificadas em homicídios, acaba que fomenta, né? Porque a pessoa acha que não vai acontecer nada, o Estado não tomou conta daquela situação e aquela repercussão social acaba que se você não tiver uma penalização daquele indivíduo de cometer tal atrocidade, que é um crime contra a vida, tem uma repercussão muito maléfica para outras pessoas. Então, enfim, dentro desse prisma de homicídios, a gente tá bem aqui na cidade. Sabe, Deus tem níveis aceitáveis de criminalidade. Lógico que existe o tráfico de drogas, que é um problema pior do que a pandemia, né? Que infelizmente está em todos os locais, em todas as esferas sociais, em todos os locais que você imagina, que a gente tem combatido também, né, esses crimes específicos de extorsão, violência doméstica, que aqui no município é muito comum, a gente tem batido bastante também nessa situação, né, tentando esse enfrentamento junto com a Procuradoria, junto com o Ministério Público e a Justiça. Esse é o panorama, né? Fizemos algumas ações, algumas operações também medianas, né? Com algumas prisões, em caso especificamente de estupro de vulneráveis. Então, enfim, essa é o nosso... Atualmente, esse é um balanço que a gente pode fazer e para o próximo ano, ou final de ano, que a Polícia Civil vai continuar nessa pegada, junto com a Polícia Militar. A segurança pública ninguém faz só. Não, Polícia Militar não faz só, Polícia Civil não faz só, Polícia Penal não faz só. Então é um sistema. A vítima, quando tá precisando daquele profissional, ela não quer saber quem é, não. Ela quer saber se tem uma pessoa para ajudá-la. Não quer saber o símbolo, não quer saber qual é a instituição, se tem uma pessoa para ajudar ela naquela situação. Então a gente busca cada vez mais essa integração com todos os partícipes da segurança pública.
Então, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a população de Quixeramobim sobre o trabalho da Polícia Civil e como a nossa população pode contar com a Polícia Civil da nossa cidade. A gente está sempre à disposição, seja pelo Instagram, seja pelo próprio WhatsApp da delegacia, seja pessoalmente, as portas estão abertas. Se quiser falar especificamente comigo também, a porta do gabinete sempre está aberta para qualquer pessoa que chegue. Às vezes eu não posso atender naquele momento, porque a demanda é grande, mas a gente remarca, tem todo aquele carinho com as pessoas, que a gente sabe que quando a pessoa procura a polícia... Ela está no limite. Está no limite, sabe? Às vezes é a situação mais traumática que ela está passando em toda a sua existência. Né? Então a gente tem esse conhecimento que realmente tem que tratar o ser humano naquela situação. A pessoa está adoecida, né? É complicado. E procuramos, na medida do possível, dar um maior aparato possível, principalmente para as vítimas, e dar uma resposta à ação do criminoso. Tanto que, na dúvida, sempre a gente representa pela prisão ou indicia, porque, de fato, a gente vê muita injustiça, né? E a gente que, de certa forma, tem o poder do Estado nas mãos, né? Todos os policiais, todos os agentes públicos, tem uma parcela do poder do Estado, tem que, de fato, fazer jus ao seu cargo e efetivar a justiça, para equilibrar, né? Um mundo dessa loucura de internet, de tudo. Exatamente. Você tem que equilibrar. Então, agradeço pela essa conversa bacana que nós tivemos neste nosso primeiro podcast, e com certeza você que está nos acompanhando vai sair aqui com muitas reflexões desse nosso programa. Então, agradeço também a presença do Caetano, que vai estar de novo com a gente em mais uma edição. O Carlos César também, que estará em um próximo programa debatendo assuntos que são de seu real interesse e que vão estar no ar, o seu podcast, que você pode acompanhar pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, na Sertão TV, e também no Spotify. Então acompanhe esse podcast e reflita sobre os principais assuntos aqui comentados. Até o nosso próximo programa.